Você tem dúvida de como transformar um PDF que você faz download na internet numa escultura em Papercraft Low Poly? Você quer saber como transformar esse PDF num arquivo para silhuete cortar para que você não tenha tanto trabalho de recortar a mão e vincar? Então fica comigo até o final que eu vou te dar várias dicas. O meu nome é Luciana, eu sou mãe, esposa e criadora da Polimania. No vídeo de hoje, vamos direto da tela do meu computador para ver as dicas que eu tenho para te dar. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha com as amigas. Bora lá! Bom, eu vou começar então pela forma mais fácil, pelo PDF mais simples, que seria o PDF em forma de vetor. E isso você vai descobrir ou se o fornecedor do PDF avisa que ele está em forma de vetor, ou quando você for abrir aqui, você vai descobrir se ele está em forma de vetor ou em forma de imagem. Se ele estiver em forma de imagem, ele não vai importar como vetor. Então, eu tenho um arquivo aqui que eu sei que está em vetor, mas se você tentar importar como vetor, ele não abrir, você sabe que ele está como imagem, tá? Então, aqui, esse arquivo são 13 páginas, eu importo uma por uma, poderia importar o grupo todo, porém é mais difícil de trabalhar. Imagina trabalhar 13 páginas e, bom, não fica legal, mesmo porque depois na organização, quando você for salvar para usos futuros, é mais fácil arquivo por arquivo, porque você vai organizar depois para montagem as páginas, é mais tranquilo fazer isso. Então, eu vou tirar a opção de grupo, importar como vetor, escolher a página e mandar importar. Talvez demore um pouquinho para abrir, dependendo da velocidade da sua máquina. Aqui eu fiz a atualização para o Studio, para a última versão do Studio. Eu uso o Studio Designer. O arquivo já está aberto, eu vou selecionar essa imagem aqui, ó, branca, e apagar. E esse é o arquivo. Eu observei que nesse arquivo tem um pequeno defeito que pode acontecer. Tá faltando uma linha aqui, uma linha de corte. Então, tem que prestar bastante atenção no arquivo, se ele veio perfeito ou não. E aqui, como está faltando uma linha de corte, vai ter que ser desenhada. Eu não vou fazer isso agora, faz de conta que o arquivo está certo, porque estou focando na importação do arquivo PDF, ok? Então, existem algumas maneiras de se configurar esse arquivo PDF para corte na silhuete, tá? Primeiro passo que já foi dado, que bom, está em vetor, então a silhuete vai entender essas linhas como linhas que devem ser cortadas. Segundo passo, como a gente vai mandar? Existem duas opções. Você tem a caneta ou o adaptador de caneta, ou você vai usar Print and Cut. Se você vai usar o Print and Cut, você vai aqui, liga as marcas de registro, altera as suas linhas, eu vou apagar isso aqui, altera as suas linhas, a espessura para que seja impresso, né? Vou alterar aqui para 1. Manda imprimir e recortar normalmente. Se você usa o pontilhado, então isso aqui é a maneira mais fácil. Adicionar as marcas de registro, ver a área de corte, se está tudo certinho. Mandar imprimir e recortar, ok? Então, essa é a maneira mais simples que existe para importar um PDF em forma de vetor e mandar cortar com a silhuete. Vamos às formas um pouco mais avançadas. Então, se você tem, ainda assim você não tem a caneta ou o adaptador e quer utilizar as marcas sem picote, você quer fazer com meio corte. O que a gente vai fazer? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porém eu acho que fica um trabalho mais limpo, mais delicado do que picotar e ver por fora da imagem, né, o picote. Então, o que eu faço? Aqui a gente tem 3 tipos de linha. A linha de corte, que é a linha reta, a linha da dobra vale, que é a linha ponto e traço, e a linha da dobra montanha, que vai ser a linha tracejada. Primeira coisa, eu vou pintar essas linhas para que eu consiga diferenciar que tipo de dobra que elas são. Então, eu vou selecionar e escolher o azul para vale e o vermelho para montanha. Então, eu vou fazer isso para todas essas linhas. Todas as azuis primeiro.
Agora, vou fazer para as linhas pontilhadas, que eu vou usar o vermelho. Faltaram algumas linhas azuis, faltou um vermelho aqui. E algumas linhas azuis que eu vi no meio do caminho. Bom, depois disso, o que eu faço? Eu seleciono tudo e transformo tudo em linhas retas. Bom, com todas as cores definidas, quando a gente for enviar, cada linha vai fazer alguma coisa. Então, se você vai usar o Print and Cut, você vai imprimir, nenhuma cor você vai desabilitar, porque você não vai fazer nada com os números. Aqui você vai colocar os meios cortes para cima, né? Porque a gente primeiro vai fazer os vincos e depois o corte final. Então, a linha azul e a linha vermelha vão ser meio corte, que seria a função de pontuação. No meu caso, eu tenho uma Silhouette Portrait 2, então eu tenho a ferramenta automática. Se eu não tivesse, eu teria que colocar a lâmina roquete e adicionar pausas entre a pontuação e o corte. Tá? Mas isso a gente pode se aprofundar melhor depois num outro vídeo. Então, agora nós temos a opção de quem tem a caneta ou o adaptador de caneta. O que vai mudar? Você vai tirar as marcas de registro e quando for enviar, você vai ter a função do nenhuma cor, você vai ativar a função nenhuma cor, deixar ela em primeiro lugar e vai dizer que ela é o rascunho. Então, primeiro ele vai fazer o desenho, depois ele vai fazer o vinco e depois ele vai fazer o corte da sua peça. Então, essas são as 3 formas de você fazer a importação de um arquivo PDF vetorial. Então, recapitulando, a primeira forma você vai usar o Print and Cut e o corte do picote normalmente. A segunda, você vai usar o Print and Cut e o corte do meio vinco através de cores de linha. E a terceira opção, você vai usar direto a caneta ou adaptador de caneta e o meio vinco e o corte. Ou você pode usar também o picote, né? Aí vai muito da preferência de cada um. Agora vamos à segunda opção, que é a importação de um PDF que está em forma de imagem. Então, a gente vai ter que fazer um processo um pouco longo, tá? Que eu vou usar esse arquivo. O processo é o mesmo, você vai pedir para importar, só que você vai importar como imagem. Vamos escolher uma página, eu vou escolher essa daqui, que tem mais opções de dobra, né? A gente tem as 2 opções de dobra aqui. Vou pedir para importar. Ele abre aqui a imagem. Você teria a opção de fazer na unha, né? Pegar as linhas e começar a fazer o desenho aqui. Faz o desenho. Na verdade, a gente vai adicionar aqui linhas poligonais para fazer um desenho único aqui. Vem aqui. Claro, com mais precisão, né? Tentando usar mais precisão possível. Eu já fecharia o meu polígono aqui, iniciaria um outro e por aí vai, fazendo todas as linhas, né? Até fechar tudo. E no final adicionaria as linhas aqui com os pontilhados. E você faria isso para todas as páginas do seu arquivo. Então, se você tiver um arquivo com 20 páginas, você teria que fazer esse processo para todas as 20 páginas. Ok, você faria isso somente uma vez, porém, dá um certo trabalho.
é possível e super factível. Se não tiver outro jeito, é assim que você vai ter que fazer. Mas existe uma outra forma também, que eu vou ensinar aqui. Vou fechar aqui. Então, essa era uma forma que dá bastante trabalho você fazer a importação da imagem, mas é possível. Se você não tiver outra forma, você vai ter que fazer desse jeito, né? A outra forma também dá trabalho, mas um pouco menos, tá bom? A gente vai abrir o arquivo, eu vou pegar a mesma página, que lá tem mais detalhes, importar como imagem, também vou aumentar aqui a resolução, importo. Depois disso, a gente vai ter que usar um programa, na verdade não é um programa, é um site que vai converter esse arquivo aqui, que na Silhouette não abre como vetor, para vetor. Nesse site você consegue converter a maioria dos arquivos. Talvez um ou outro você não consiga, algum pode estar protegido por senha, mas isso não tem como você saber, tá? E lembrando que esses arquivos ou foram comprados ou foram baixados de forma gratuita, tá? Não tenho nada pirata aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, que vai dar um pouquinho de trabalho. Esse site ele vai converter o seu arquivo PDF, ok? Porém, se você tiver um arquivo em PDF com 20 páginas, quando ele converter para o formato que a gente precisa aqui na Silhouette, ele vai transformar tudo em uma página só. Porém, ele vai sobrepor todas as páginas, ele não vai abrir as páginas uma do lado da outra, ele vai colocar tudo em cima de uma só. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso converter esse arquivo PDF primeiro em um PDF por página. Então, eu vou mostrar agora como você vai fazer isso. Você vai pegar o seu arquivo PDF. No meu caso, ele tem algumas páginas aqui, são 9. Então, eu escolhi a página 2, correto? Eu venho aqui, eu vou mandar imprimir a página 2, que seria a página corrente, e eu vou mandar imprimir em PDF, tá? Então, somente esta página. Então, eu vou transformar esse arquivo em PDF. Então, eu vou escolher o nome do arquivo, página 2. E aí, você dá o nome que você precisar, tá? Na sua organização, ok? Ele vai converter. E aí, sim, depois que ele salvou o arquivo, que ele vai estar aqui na minha área de trabalho, tá? O página 2, eu vou para o site de conversão do PDF. O nome do site é cloudconvert.com. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui esse site para você fazer a sua conversão. Então, é simples, você vai selecionar o arquivo, página 2, confirma. E aqui nessa opção você vai escolher o formato. No nosso caso, eu quero um arquivo DXF, que é o arquivo vetorial que a Silhouette vai ler. Então, eu vou transformar o PDF para o DXF. Então, Start Conversion. Ele vai converter o arquivo. E você vai clicar aqui em Download. E ele vai fazer o download do seu arquivo, ok? Então, feito isso, a gente volta para a Silhouette. Então, primeiro está aqui a nossa imagem, agora a gente vai abrir o nosso arquivo DXF. Ele salvou na minha pasta de downloads, eu vou aqui e vou abrir. Olha só, ele fica bem pequenininho, certo? A primeira coisa que eu vou fazer? Vou selecionar e vou agrupar. Para eu poder aumentar ele aqui e ficar mais fácil de trabalhar. Agora eu venho aqui, seleciono, copio, volto na página lá do desenho e a primeira coisa, eu vou abrir a aba de camadas aqui e vou fixar essa imagem para que ela não se movimente, tá? Então, eu venho aqui, venho na parte de camadas e eu vou fixar. Vou criar uma camada nova, que vai ser a camada onde eu vou colar a imagem DXF aqui que eu copiei. Então, deixa eu copiar aqui de novo. E agora eu vou colar. Tá vendo que ela cola aqui, ó, já em cima da imagem que tá fixada. Essa aqui tá travada, eu não consigo mexer. Então, eu vou conseguir trabalhar bem essa imagem aqui, tá? Então, ó. E aí, agora,
Deixa eu fechar aqui. Vou selecionar um ponto de partida. Deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil. E vou aumentar a imagem. Você vai ajustando a sua imagem até estar no tamanho que você precisa. Quanto mais preciso estiver, melhor. Então, o ideal é que fique bem certinho. Você vai redimensionando até achar o ponto correto, ok? Bom, agora eu vou desagrupar o arquivo DXF, né, para separar todas as partes. Vou voltar aqui em camadas. Então, aqui a gente tem todas as partes separadas. E para fazer a limpeza aqui, a gente pode fazer o seguinte: eu vou criar uma nova camada, né? Criar uma nova camada. Vou selecionar as linhas de corte e de vinco e mover para essa nova camada. Então, vamos lá, mover para nova camada. Lembrando que isso deve ser feito para todo o arquivo. Então, se ele não fez para todo o arquivo, se tivesse separado, teria que fazer para todo o arquivo. Ok? Então, agora a gente trava essa camada também e vai fazer a limpeza. Que seria, em teoria, toda a camada 2. Então, se a gente só seleciona tudo para confirmar e pode apagar essa camada 2. A gente vem aqui e apaga essa camada. Agora a gente consegue trabalhar o arquivo. E aí, vamos lá em algumas formas que a gente pode trabalhar esse arquivo. Deixa eu voltar aí. Tá? Então, temos aqui esses polígonos, que são o corte, e temos esse conjunto de polígonos, que são as dobras. Você pode ver que aqui as dobras, como são linhas tracejadas, na hora da conversão ele entendeu como linhas tracejadas. Então, eu vou mostrar algumas formas de se trabalhar essas linhas tracejadas aqui. Primeira coisa, você vai usar o Print and Cut. Então, vamos lá. Para usar o Print and Cut, você vai adicionar a marca de registro. Aqui ele passou um pouco, então você vai ter que fazer o ajuste que você precisar. Lembrando de, se você vai ajustar, você não pode arrastar sozinho, vai ter que arrastar as camadas juntas. Aqui a gente vai ter que fazer esse ajuste. Como a gente vai fazer esse ajuste? Vai ter que vir aqui em camadas, soltar a camada, vamos dar um zoom out aqui, seleciona tudo, posiciona corretamente, de forma que não dê problemas na hora do corte. Às vezes, você deixar a imagem nesse serrilhado aqui atrapalha um pouco o corte. Eu nunca tive problema. Quem tem problema, então vai ter que trabalhar um pouquinho mais aqui, porque vai ter que dar uma reduzida na imagem. Mas lembrando que se você reduzir essa imagem aqui, você vai ter que reduzir as outras também. Então, mas a gente encaixa aqui para não ter problema. De repente até pode tentar rotacionar, enfim, o que for melhor para fazer aqui. Ok? Então agora eu volto aqui, travo e vamos começar a trabalhar no arquivo nas linhas de corte, tá? Vou dar um zoom.
E vamos lá, se você vai usar o Print Cut e vai usar as linhas tracejadas, é só selecionar e mudar o tipo de linha. Então, pronto, tá pronto. Quando você for enviar para Silhouette, você vai ter o simples mesmo, ele vai cortar e fazer o pontilhado e você vai seguir o desenho do que vai para frente e o que vai para trás, do que vai ser dobrado para fora e o que vai ser dobrado para dentro, tá? Então, simples, feito, salva seu arquivo, tá tudo certo. Agora, se você for usar a caneta, aí a gente vai ter um pouco mais de trabalho, porque todos aqueles polígonos que a gente apagou da camada 2, você vai ter que transformar eles em arquivos de cores. Então, quando é uma imagem é um arquivo PDF em imagem, eu sugiro para ter menos trabalho, menos tempo gasto, que seja feito o print and cut. Eu não sugiro que você trabalhe todo o restante, porque se você for trabalhar todo o restante, teria que desagrupar essas linhas, liberando o caminho composto, trabalhar na cor delas, trabalhar os números, cada número que você fosse voltar lá da camada que a gente apagou, você teria que transformar também em uma outra cor, para que ele seja usado, né, com a caneta, para a caneta desenhar. Ou seja, o tempo que você ia perder fazendo isso não vale a pena, né? Na minha opinião, é algo que tem que ser bem ponderado. Porque, assim, você está usando a Silhouette para fazer o corte do Papercraft para economizar o seu tempo, para ter mais precisão, né? Então, eu não acho que isso te dê uma economia de tempo. Então, essa forma de usar a caneta com o tipo de arquivo em que o PDF está em imagem não é uma boa, tá? Na minha opinião. Agora, se você não quer fazer o pontilhado, você quer usar o meio vinco, né, o meio corte, então, deixa eu só voltar tudo que eu fiz aqui de desagrupar essas linhas. O que você vai fazer é definir que isso aqui vai ser uma linha reta mesmo e só vai mudar a cor, colocar um vermelho. E aí, quando você for enviar, depois de você ter impresso, você vai definir por linhas e aí vai dizer o que cada linha faz. Então, você vai primeiro colocar aqui o vermelho como rascunho, vai usar a ferramenta de caneta, e o preto vai ser o corte. Rascunho não, desculpa, vai usar como pontuação, que vai ser o meio corte, e o corte, que vai ser a linha preta, tá? Então, eu acho que essa é a maneira, né, que seria para você usar a imagem, o PDF em forma de imagem. Bom, foi isso. Espero que eu tenha conseguido sanar suas dúvidas com relação à importação do PDF para o corte do Papercraft Low Poly na Silhouette. Mas, se você ainda tem alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou te responder. E até o próximo vídeo.